Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos continuidade ao comentário das lições da revista da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel, referente ao primeiro trimestre de 2024. Hoje, com o tema A Bíblia Sagrada como Manual da Família. O texto bíblico está em Efésios capítulo 5, versículos 22 e 33 e Colossenses capítulo 3, versículos de 19 ao 21. A Bíblia estabelece padrões e princípios fundamentais de comportamento a fim de que o homem possa viver harmonicamente em sociedade e com ele mesmo, com Deus. Entre as principais instituições estabelecidas na Palavra de Deus a fim de estruturar a conduta humana, podemos destacar o casamento, a família, a igreja e, de uma forma genérica, podemos chamar de ordem social e moral, que vai agregar aí várias outras instituições de menor expressão do que o casamento, a família e a igreja, por exemplo, o Estado. Quase todas as regras e preceitos sociais estão relacionados aos mandamentos e princípios constantes na Palavra de Deus. No mundo existem milhares de leis. Mais de 5, 10 mil leis existem no mundo. Todas essas leis, quase sem exceção, têm como base os princípios exarados nos 10 mandamentos, para que nós tenhamos uma ideia da abrangência e da importância da Bíblia como base da conduta humana. As instituições são mantidas em funcionamento harmônico por causa dos princípios estabelecidos na Palavra de Deus. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. E todas as instituições criadas por Deus têm na Bíblia a sua mais importante fonte de orientação. Como dissemos, a maioria das leis que hoje existem, que orientam a conduta humana, o comportamento social do ser humano, tem como base a Palavra de Deus. Isso principalmente no mundo ocidental. Eu diria que sem observar os valores constantes na Palavra de Deus, a preservação da família, que eu considero a mais importante das instituições, se torna muito mais difícil. Porque a natureza humana tende a cobrar mais do que se doar. E na perspectiva de Deus, em nossas relações, nossa postura deve ser o contrário. Por isso, é importante que nós observemos aquilo que consta na Palavra de Deus. Nessa lição, o pastor Valdir procura apresentar a Bíblia como luz, guia e referência para a formação e preservação da família. Ele dividiu o assunto em 3 tópicos, como é padrão na editora Betel, e os tópicos que ele elegeu para o comentário foi o casal, os filhos e a estrutura familiar. No meu comentário eu vou adotar os mesmos tópicos que foram adotados pelo pastor Valdir, com pequena variação em cada um deles. Eu não terei a mesma perspectiva que o pastor Valdir teve no seu comentário, mas não vou fugir muito disso porque o assunto é bastante claro para que possamos comentar. O meu objetivo é mostrar o valor da observação das orientações bíblicas por todos os membros da família, visando a sua preservação. Eu vou começar falando sobre o tópico número 1, a Bíblia, o manual de orientação para o casal. Eu diria que o casal é responsável pela aplicação dos valores e princípios bíblicos na família. Não são os filhos quem tem que tomar as rédeas da casa. Não são os parentes, os amigos. Os filhos, claro, em algumas exceções até que podem assumir a direção, mas em caso só da impossibilidade dos pais. Agora, essa responsabilidade pesa especificamente sobre os pais. Ao homem foi atribuída a responsabilidade de transmitir os valores espirituais, sociais
aos filhos. Quando Moisés orientava o povo de Deus em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 7, essa ordem é dada por Deus de forma muito clara. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos. A expressão intimarás, ela aparece em outras versões como inculcar. Eu diria que a melhor tradução dessas duas palavras nessa passagem seja que você deve aplicar todo o empenho, todo o cuidado para que os seus filhos aprendam corretamente valores e princípios exarados na palavra de Deus. Isso é o que Deus determinou a Moisés quando ele orientava o povo. Essa é a conduta do homem. Ele é o sacerdote na família, ele é aquele que é o responsável pela vida espiritual dos filhos e da esposa. Por isso é importante que o homem tenha muito cuidado com a sua conduta. Valorizar esse papel que foi recebido de Deus e cumpri-lo o mais próximo do ideal. Já a mulher deve mostrar-se uma pessoa equilibrada, uma pessoa que age com sabedoria ao tomar as decisões que ela precisa tomar no lar. As Escrituras dizem em Provérbios capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Então a mulher tem uma responsabilidade muito grande, ela tem um comprometimento muito grande pela parte que é reservada a ela na condução da sua família. E a Bíblia ela oferece um modelo de conduta ao casal a fim de que possa formar e manter a família de acordo com os padrões bíblicos. Veja, Paulo escrevendo aos Colossenses, que aliás é texto da lição de hoje, ele afirma o seguinte: vós mulheres, estais sujeitas a vosso próprio marido como convém ao Senhor, no Senhor. Vós marido, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra elas. E os filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então veja, cada membro da família, o pai, a mãe e os filhos, tem papel relevante e claramente definido na palavra de Deus. Se nós observássemos o que a Bíblia orienta na nossa conduta em família, nós viveríamos o que poderíamos chamar de um céu na terra. Mas as divergências, as dificuldades, os problemas que surgem na família, em geral, eles estão relacionados à nossa falta de cumprimento naquilo que a Bíblia ordena. Veja, a mulher, a Bíblia instrui dizendo o seguinte, que ela deve aceitar a liderança do marido como adjutora dele. Olha só, a ideia fundamental de Deus aqui é que a mulher ela seja aquilo que complementa o homem, aquilo que proporciona ao homem o prazer do companheirismo e o apoio. Aliás, a palavra adjutora, com uma certa exceção, ela se aplica também ao próprio Deus, como aquele que socorre o homem, que ajuda, que ampara, que está do lado, que é amigo do homem. Essa é a palavra que Deus usa para dizer que a mulher seria adjutora do homem. Portanto, pesa muito sobre a mulher essa responsabilidade. Já o marido, veja, o papel dele na família é extremamente sério, porque a ele cabe amar, tratar com respeito, cuidar da esposa, conforme a palavra de Deus orienta. Há algo muito, mas muito sério dito aos homens na carta de Pedro, na primeira carta, no versículo 7, que é o seguinte: vós maridos,
coabitai, ou seja, habitem juntos com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Agora veja como Pedro encerra esse versículo. Nós, os homens, precisamos prestar muita atenção no final desse versículo aqui, para que não caiamos nessa transgressão e soframos essas consequências. Veja, para que não sejam impedidas as vossas orações. Veja o quanto essa ordem é importante, pois se nós não a cumprirmos, Deus, Ele não ouvirá as nossas orações. Ouvir aqui não significa escutar, mas significa responder. Significa que se você não cuida da sua mulher, não trata a sua mulher com honra, com dignidade, como sendo ela co-herdeira com você da graça de Deus, as suas orações não serão ouvidas. Não será essa a razão de vermos tantas famílias hoje com dificuldades, tantos pais sofrendo, tantos maridos sofrendo dificuldades nos relacionamentos, no casamento, e muitos deles oram, muitos deles pedem, mas não será esse tipo de situação que está ocorrendo em nossas famílias. O fato de não tratarmos com dignidade nossas esposas impede Deus de nos ouvir, e isso é grave. Aliás, isso é muito grave. Cada homem deveria refletir sobre isso, deveria pensar sobre isso. E nós que conhecemos a palavra de Deus, mais ainda deveríamos ter cuidado com isso. Precisamos disciplinar com cuidado. Nós precisamos orientar com cuidado. Nós precisamos transmitir a elas os maiores e principais valores para a vida. Quando elas são crianças, dizem os educadores com os quais concordo, que o caráter de uma pessoa se forma quando pequenas, talvez 6, 7 anos. A partir daí é só a convivência. A partir daí, nós não podemos mais alterar aquilo que a criança será na idade adulta. Então pensem bem que tipo de ensino, que tipo de disciplina nós estamos dando aos nossos filhos. Que tipo de limites nós estamos colocando. Que tipo de orientação nós estamos dando. Pais que não assumem essa função de forma completa podem criar filhos que darão trabalho e até com desvio de conduta e falha no caráter. E aos filhos? Os filhos devem atentar para as orientações dos pais e obedecer. A nossa geração é uma geração de pessoas sem limites, de pessoas sem freios. Elas vão onde querem, do jeito que querem, fazem o que querem. Não têm a menor disposição para dar satisfação a seus pais daquilo que fazem e onde vão e tudo mais. Esse tipo de comportamento simplesmente levou nossa geração ao estado em que ela está hoje. É uma sociedade sem moral, sem princípios, sem valores essenciais. É uma sociedade que está profundamente comprometida com o pecado. Tudo isso por falta de duas coisas: atitude de pais e respostas positivas dos filhos às orientações paternas. Falar isso hoje, com o que está acontecendo, com a mídia falando o que ela está falando hoje, soa absolutamente anacrônico. Soa quase uma estupidez falar isso. Mas nós não podemos tirar a Bíblia do seu lugar na
estruturação das nossas famílias. Se você quer colocar a sua família nos eixos, coloque a Bíblia no centro da sua casa. Não sobre uma mesa, não no criado do seu quarto, mas pronta para ser lida, ensinada, vivida dentro de casa. É isso que nós precisamos fazer. É isso que a palavra de Deus nos orienta a fazer. E talvez a falta disso tenha feito com que nós estejamos perdendo nossas famílias. Quantos lares destruídos, quantos divórcios, quantos filhos vivendo hoje na delinquência, quantos jovens envolvidos com aquilo que não deveriam se envolver, por conta da nossa omissão, da nossa ausência, por falta desse relacionamento adequado segundo a palavra de Deus. Estas orientações, eu diria, elas são necessárias para que as nossas famílias sejam estabelecidas na presença de Deus. Eu não tenho dúvida disso. O tópico número 2 da nossa lição fala sobre o valor da Bíblia como manual para orientar pais e filhos. Cada membro da família tem uma função determinada na palavra de Deus. Já falei sobre isso um pouco no começo do tópico número 1 e eu quero complementar agora. Aos pais, aqui é o casal, não é os pais, o homem, mas é o casal. Pesa a responsabilidade de criar, educar, proteger e disciplinar. Esse quadro precisa ser observado com critério. Os pais, eles colocam no mundo, mas além de colocar no mundo, eles precisam educar. Educar é muito mais que ensinar. Eu não vou entrar no mérito das palavras educar e ensinar, mas eu posso te assegurar que educar vai muito além de ensinar. Ensinar, a escola ensina. Educar, os pais educam. Conhecimento, as informações, os nossos filhos adquirem nas escolas, nos nossos computadores, mas a educação é algo que somente os pais podem. Os antigos tinham um ditado muito interessante, que hoje está em desuso completamente. Educação vem de berço. Isso é verdade. A educação dos filhos começa no berço, com eles recém-nascidos. Eu diria até antes. Mas com os filhos recém-nascidos. É ali que começa o processo de educação. A proteção. Os pais precisam proteger seus filhos, não apenas de bandidos na rua, de pessoas maldosas, de traficantes que querem adotá-los, mas protegê-los contra o pecado, contra a sedução que o inimigo tem para eles. O que nós estamos fazendo para tirar os nossos filhos das garras do pecado? O que nós estamos fazendo para colocar os nossos filhos mais na presença de Deus? Isso é proteger. Não é só proteger dando aquilo que eles precisam para a sua manutenção, mas é proteger em todos os sentidos: físico, moral e espiritual. E os pais devem disciplinar. Disciplinar não significa bater. Disciplinar é ensinar. A disciplina correta produz efeitos absolutamente duradouros e importantes na vida de uma pessoa. Uma pessoa criada sem disciplina não chegará a lugar nenhum na vida. Porque muitas vezes na disciplina nós vamos precisar limitar aquilo que a pessoa pode fazer. Pais, não basta colocar filhos no mundo. Ser pai significa compartilhar, dar exemplo. Aliás, nosso maior compromisso com os nossos filhos é dar exemplo. É a forma mais eficiente e eficaz de ensinar. É pelo exemplo.
Pastor Valdir, ele afirma que os filhos olharão mais a vida dos pais do que escutarão suas palavras. Sabe, não tem aquele ditado popular que diz que o que você faz fala tão alto que eu não ouço o que você diz? É isso aqui. Pais que não dão exemplo poderão gritar, poderão fazer o que quiserem, que não terão de seus filhos a atenção e o cuidado da observação daquilo que disserem. Você quer formar filhos que tenham uma conduta adequada, de acordo com padrões bíblicos de exemplo. Não adianta você oferecer a seus filhos os melhores presentes, viagens, passeios, tudo o que eles quiserem. Isso não forma pessoas. Isso deforma pessoas. O que forma pessoas é impor limites, ensinar, educar adequadamente, mas antes de tudo, com o exemplo. Isso é absolutamente essencial. Exemplo. E para cada um dos cônjuges, a Bíblia, ela reserva uma ordem específica para as mulheres. Eu acho interessante essa palavra de Pedro, no mesmo capítulo 3, no versículo 1, que ele fala para as mulheres, ele diz assim, olha, vós mulheres, sede sujeitas a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Irmãos, eu já vi muitas irmãs nas igrejas chorando porque seus maridos não são crentes. Eu já vi muitas mulheres dizendo que são crentes há tantos anos, mas os esposos nunca as acompanharam na igreja. Nunca foram com elas. Com raríssimas exceções, eu coloco em xeque a conduta de uma mulher dentro de casa que é crente e não consegue ganhar o seu marido. A palavra é muito clara aqui quando ela diz que a mulher pode ganhar o seu marido sem dizer uma palavra sequer, sem falar nada, mas com um comportamento que evidencia que ela serve a Deus e que ela é uma mulher diferente. Se você quer conquistar o seu marido para Cristo, você não precisa pregar para ele todos os dias. Pelo contrário, isso irrita, isso cansa, isso provoca até vontade da pessoa de fazer o pior. Mas viva, não fale nada, viva a palavra. Veja o que a Bíblia diz para você fazer. Ser submissa, tratar seu marido com cuidado, zelar pela sua casa, saber se comportar como mulher casada, viver com dignidade. Olha, a Bíblia é cheia de exemplos para você. Você quer ganhar o seu marido? Você quer que seu marido seja um homem crente? Então viva aquilo que a Bíblia ensina e você não vai precisar pregar para ele. Você não vai precisar ficar falando para ele que ele tem que aceitar Jesus, que você sozinha não dá conta de criar os filhos nos caminhos do Senhor e tudo mais que você diz. Viva a palavra de Deus. Sabe, trate-o da forma que você precisa tratar para que você o conquiste para Cristo. Eu diria até brincando, que depois que você conquistá-lo, que ele estiver na igreja, aí você vai cobrar. Aí você vai exigir dele o comportamento de um homem que é pai. Como Pedro ensina, no versículo 7 desse mesmo capítulo, que eu já fiz um comentário no tópico anterior. Aos filhos são determinadas em relação aos seus pais a obediência, a submissão e a honra. Irmãos, e a inobservância de qualquer uma dessas ordens dadas por Deus caracteriza uma desobediência gravíssima. Eu lamento muito dizer o que eu vou falar agora. O fracasso de muitos dos nossos filhos nas diversas áreas da vida. Pessoas que nunca conseguiram concluir um curso superior, por exemplo. Não que curso superior seja determinante na vida de uma pessoa, não é nada disso. E principalmente agora com a divulgação tão ampla do conhecimento, o curso superior hoje já não é a coisa
mais importante. Talvez um curso técnico seja mais importante que um curso superior. Mas nós estamos vivendo uma geração de jovens fracassados. Brasília, por exemplo, que é uma cidade chamada de cidade dos concursos, cidade do funcionalismo público. Quantos jovens vivem desempregados, subempregados, sofrendo, passando por todo tipo de privações? Muito desses tem relação direta com esse comportamento dos filhos em relação aos pais. Você pode até achar que isso é exagero, que isso, como dizem o povo, não tem nada a ver, que isso é coisa de pastor fanático, que isso é coisa de crente quadrado. Faça o que você achar melhor, mas é verdade. O fracasso de muitos dos nossos filhos, que não tem êxito na vida profissional, não tem êxito na vida familiar, se casam e se divorciam, tem muito a ver com o comportamento deles em relação aos pais. Pense nisso. Um dos mandamentos bíblicos, aliás, do Decálogo, ou dos 10 mandamentos, é exatamente uma determinação de Deus para que os filhos honrem pai e mãe. E por que eles devem honrar pai e mãe? Para que vivam mais tempo e para que vivam bem. Não é só viver, mas viver bem. Paulo, escrevendo aos Efésios, trata essa questão também. Repetindo o que está lá no mandamento do Velho Testamento, ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Triste a gente saber a notícia de jovens, adolescentes, que têm a vida ceifada em diversas e tristes situações. Muitos desses adolescentes e jovens que são cruelmente assassinados, que se envolvem em acidentes, muitos deles por irresponsabilidade, tem muito a ver com a conduta dele em relação a seus pais. E o terceiro tópico da nossa lição de hoje fala sobre a Bíblia, o manual que orienta a conduta familiar adequadamente. Amados, uma coisa: o casamento perfeito não é aquele que não apresenta problemas, que não apresenta opiniões divergentes. Eu já falei sobre isso no comentário da lição número 2, e eu quero repetir isso aqui. O casamento perfeito é aquele onde existe problema? Existe. Existe divergência de opinião? Existe. Mas tudo isso é resolvido de modo tranquilo, sem brigas, sem crises, sem ameaças, sem agressões, sejam elas verbais ou físicas. O casamento perfeito é esse, onde os problemas vêm e você resolve sem que eles afetem a conduta da família. A palavra de Deus nos dá base para manter uma conduta familiar assim. Ao se casar, você não deve esperar viver uma eterna lua de mel. A lua de mel passa rápido. Os problemas vêm sempre. Eles nunca cessam. Mas uma coisa você deve ter: se você observar os princípios bíblicos na manutenção da sua família, pode ter certeza que você vai ter estabilidade e segurança dentro do seu lar. Tem dificuldades? Tem problemas? Passou a lua de mel? Acabou aquela expectativa do início? Estabeleça a sua família com base na palavra de Deus. É ela que sustenta a nossa família e tudo mais que nos dá segurança e é importante. A integridade da família não pode se basear em aspectos humanos. Dinheiro, sabedoria, profissões importantes, nada disso. Que adianta você se casar com uma pessoa que tem riquezas, mas não te trata com... que tem um bom emprego, mas não te dá a honra que você precisa, que tem tudo na vida, mas não te trata com dignidade, não te considera. O casamento deve se fundamentar naquilo que a Bíblia orienta para o casal. Afora isso, não adianta você procurar conselhos com quem quer que seja. Eu não estou aqui
dizendo que os conselheiros matrimoniais, que pastores, trabalhos com psicólogos, com psiquiatras ou outros profissionais dessa área, ou dessas áreas, não são importantes, não. Claro que são importantes, claro. Mas só a participação de profissionais, só a orientação de pessoas que têm qualificação, têm tudo para... não é importante, não é suficiente. Você pode ouvi-los? Claro que pode. Pode conversar com eles, pode conversar com seu pastor, se ele tiver maturidade e você tiver confiança suficiente nele, pode conversar. Mas primeiro observe o que diz a palavra de Deus. E eu diria ainda que nenhum casal deve considerar o divórcio como solução para os problemas. O casamento cristão não tem o divórcio como previsão para resolver problemas. Existe a conversa franca. Existe a oração em família. Existe o estudo da palavra em família. Existe um comportamento de compreensão, de perdão, de renúncia, de companheirismo, de altruísmo. Tudo isso é mais importante e tem uma eficiência e uma eficácia muito grande em relação às dificuldades na família. O divórcio não pode entrar na nossa lista de possibilidades para resolver problemas. Nenhum jovem deve se casar se na sua cabeça tem esse pensamento de que o divórcio é solução. Vamos nos casar e se não der certo, o divórcio está aí para isso. Não. Jovens cristãos que se casam, eles precisam saber que o divórcio não é uma possibilidade no casamento para resolver problemas, não. Eu vou dizer que você nunca pode se divorciar? Não, não vou falar isso. Mas os motivos que hoje justificam os divórcios não têm nenhuma base bíblica. E eu diria uma coisa, que se você amar de fato seu cônjuge, nada, absolutamente nada vai justificar o divórcio. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o amor cobre todas as transgressões. Não cobre uma. Não cobre uma falha pequena. Não cobre um erro comum. Cobre todas as transgressões. Então, se você amar o seu cônjuge, não há nada que justifique um divórcio. Sabe por quê? Porque o amor, ele cobre os erros. E além do mais, se você amar, você é capaz de perdoar. Amor e perdão são duas ferramentas que não aceitam o divórcio como solução de problemas. Se colocarmos a palavra de Deus como guia na formação de nossas famílias, mesmo que surjam dificuldades, será possível, contudo, desfrutar da bênção e da presença de Deus nos nossos lares. Sabe disso? Se você colocar a palavra de Deus, agora aqui eu quero dizer uma coisa. Para você viver aquilo que a Bíblia orienta e ensina, tem um detalhe. Você precisa conhecê-la. E o conhecimento da palavra de Deus, ele não vem somente com a sua participação na escola bíblica dominical na sua igreja, só com os cultos de doutrina ou com os cultos dominicais. Não. O conhecimento que você precisa para preservar sua família, criá-la com base na palavra de Deus, você só adquire quando você tiver o hábito de estudá-la. Se não diariamente, mas quase que diariamente. Estudar a palavra de Deus com profundidade
Estudar a palavra de Deus buscando nela a solução para os seus problemas. Hoje, com a ajuda que você tem na internet, você pode estudar a palavra de Deus e aprender muito mais. Você só não aprende a palavra de Deus se você não quiser. Porque com um smartphone, você adquire conhecimento bíblico muito mais do que os nossos antigos pastores tiveram com anos de estudo da palavra. Então, se você não quer aprender a palavra de Deus, não quer estudá-la com profundidade, aí é outra questão. Mas você pode fazer isso. E se você não quiser estudá-la, aí vai ser difícil você colocá-la em prática. Porque para fazer o uso de uma ferramenta, você precisa treinar isso. Se você quiser, por exemplo, fazer uma solda num pedaço de ferro, você precisa treinar o uso da máquina de solda com o eletrodo ou de outra forma de solda. Se você quiser construir uma parede, você precisa ter técnicas de um pedreiro para colocar tijolos, rebocar. E para viver o que a Bíblia ensina, você precisa estudá-la, conhecê-la. Só isso, não há mais nada. E eu quero encerrar esse comentário de hoje falando sobre algumas aplicações que eu gostaria de deixar para você aqui nesse nosso comentário. Primeiro, sem observar os valores constantes na orientação de Deus, a preservação da família se torna difícil. Ou seja, se você quer preservar sua família, faça isso observando os valores da Bíblia. Segunda, a Bíblia oferece um modelo de conduta ao casal a fim de que possa formar e manter a família de acordo com os padrões bíblicos. Para isso, você precisa, como eu disse, conhecer. Como você vai ensinar seus filhos a palavra de Deus se você não conhece? Note um detalhezinho quando Deus falou com Moisés lá no deserto. Ele disse assim: as palavras que eu hoje te ordeno. Primeiro, Moisés tinha que conhecer. Moisés tinha que saber. Moisés tinha que entender aquilo. Depois passar para os filhos. Se você quiser ensinar seus filhos, faça isso. Terceiro, para cada membro da família, Deus determinou uma função específica. Pai, mãe, filhos. Observe isso. E você vai ter uma família vivendo de acordo com a vontade de Deus. Quarto, o fracasso em nossas famílias, quase sempre, eu não vou dizer sempre, para não ser exagerado, mas quase sempre, tem sido determinado por nossa relação com os valores estabelecidos na Bíblia, sobre a nossa conduta familiar. Sua família está com problemas? Vá para a Bíblia. Chame sua família para ir para a Bíblia. Sua família não vai? Vai você. Coloque-se na brecha por sua família, para que ela não seja destruída. Você pode fazer isso. E quinto, nenhum casal cristão deve considerar divórcio como saída. Nunca se esqueça disso. Problemas em nossa família se resolve com diálogo, com altruísmo, com perdão, com amor sincero, com renúncia, com companheirismo. Que o Senhor te abençoe, que a sua aula, mas acima de tudo, que a sua família seja uma bênção. Amém.